Eu queria aqui compartilhar com os irmãos um pouco da experiência que eu vivi antes de nós congregarmos aqui. A gente, por 15 anos mais ou menos, a gente congregava em igrejas pentecostais. E aí eu queria compartilhar, na verdade, duas situações que aconteceram. E o meu pedido, a minha oração é que seja edificante para os irmãos. Eu quero fazer mais uma oração em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor, pela oportunidade de vida, por mais um momento de oração, por mais um momento que nós estamos na sua presença. Que não seja, Senhor, o Elton a falar, mas que seja transmitido do coração do Senhor para o seu povo, para a sua igreja, Senhor. Que não seja, Senhor, o meu entendimento, mas que seja, Senhor, palavras que venham edificar a sua igreja, o seu povo, porque esse é o principal objetivo da nossa comunhão nessa manhã. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então eu queria compartilhar um pouquinho das experiências que a gente viveu ali na nossa caminhada cristã. Eu aceitei Jesus mais ou menos com 17 anos, numa igreja pentecostal que era bastante rigorosa. Foi lá onde eu conheci a Juliana e foi lá onde a gente formou os nossos filhos, né? E eu lembro que logo no início, quando a gente veio para a IPBI, foi bem difícil a nossa adaptação aqui, porque lá nós tínhamos culto todos os dias. Todos os dias, praticamente, a gente estava na igreja. Aí, quando eu vim para cá, eu falei, mas como assim, um culto uma vez só por semana? Eu pensei, né? Nossa, mas eu estou habituado, acostumado, todos os dias, praticamente, a gente estava na igreja. Todos os dias tinha culto lá. E aí eu falei, nossa, mas aqui só tem uma vez. Aí eu fiquei sabendo depois que tinha reunião de oração. E aí, graças a Deus, o Senhor tem dado a oportunidade de a gente estar pelo menos 2 vezes na igreja, mas a vontade do nosso coração é estar com mais vezes aqui, né? Mais frequência. Esse era o desejo do nosso coração. E aí eu lembro que outra coisa que me fez também eu comecei a visitar aqui, e aí eu comecei a entender como que era a igreja presbiteriana. Uma das coisas que lá também nós tínhamos, antes de começar o culto, todos os cultos, a gente tinha 1 hora de oração. Então, antes de começar o culto, a gente ficava 1 hora de joelhos orando. E aí eu também percebia que aqui, antes de começar o culto, eu também não ficava 1 hora orando. Então, eu comecei a ver, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer, né? Eu não posso parar de orar. E você vindo para a igreja, você dedica o seu tempo para orar. E aí a gente foi se adaptando. E graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, a gente está aqui já quase 5, 6 anos, né? Outra coisa que a gente sempre fez lá, eu tinha a oportunidade de ministrar lá, porque a igreja era pequenininha, então a gente tinha muitas oportunidades. Então eu sempre estava ministrando a palavra do Senhor, eu sempre estava arranhando um pouquinho que eu sei o violão, louvando ao Senhor, porque era uma igreja que tinha 50 membros, né? E aqui a gente não tinha oportunidade, porque depois eu fiquei sabendo que só quem ministrava era, né, entre aspas, era o pastor. E aí a gente foi entendendo as diferenças que tinha para uma igreja pentecostal para uma igreja tradicional. E aí eu entendi que a vontade do Senhor seria que eu ficasse aqui, porque talvez seria o momento de eu sentar para aprender, né? Lá a gente fazia tudo que eu acabei de falar, mas talvez a gente não fazia como deveria ser feito, porque a gente não tinha toda a instrução, né? A gente não tinha todo o plano de organização, todo o plano de ensino que existe na presbiteriana. E aí eu entendi que o momento da minha família seria ficar aqui para aprender, para melhor adorar o Senhor, para melhor cultuar o Senhor. E estamos aqui já esses 5, 6 anos. Mas uma das coisas que me impactou lá na igreja, nas igrejas, né, que nós passamos, foram 2 basicamente. Nós ficamos 10 anos praticamente em uma igreja e depois nós ficamos 5 anos em outra igreja, ambas pentecostais. E aí eu queria compartilhar
essas duas experiências que eu tive lá, que foram impactantes para a minha vida, e eu acredito que de alguma forma há de edificar a vida da igreja. Quando eu me converti, outra coisa que também era diferente, lá só podia ser batizado com 18 anos. Então a igreja lá não batizava crianças, jovens, né? Só batizava com 18 anos. Eu me recordo que eu aceitei a Jesus por volta de 16 anos e alguma coisa. Quando deu os meus 18 anos, eu me batizei, né? E lá também o batismo é diferente daqui, o batismo de lá é por imersão e não por aspersão, né? E eu lembro que, deixa aí que tu vai ser abençoada. E eu lembro que o Senhor colocou um propósito no meu coração antes do meu batismo de jejuar, né? De jejuar por 3 meses antes do meu batismo. E aí eu fiz um propósito com o Senhor, né? E eu, durante 3 meses de forma consecutiva, da meia-noite ao meio-dia, eu jejuei durante 3 meses para me batizar, com 2 propósitos. O primeiro propósito foi para que o Senhor consagrasse a minha vida, e entendendo que esse momento de batismo, o batismo das águas, era um momento único e um momento que eu queria estar consagrado, levar a minha vida em consagração ao Senhor para esse momento. E outro motivo é que eu queria receber o que os nossos irmãos pentecostais chamam dos dons, né? O dom de línguas estranhas. Então, esse foi os 2 propósitos do meu coração. E aí, eu comecei a orar nesse sentido, né? Para receber o bendito dom de línguas estranhas, porque lá a gente entende que para ser batizado com o Espírito Santo é necessário que você seja selado, e o ato de você ser selado com o Espírito Santo é você falar em línguas estranhas. Os irmãos pentecostais acreditam dessa forma, e aí eu, não diferente pentecostal, né? Eu orei nesse sentido, porque a gente aprende nesse sentido, e continuamente eu estava buscando esse dom. E aí, estou ali jejuando, estou ali orando, me consagrando ao Senhor, e passaram-se 3 meses. Quando chegou o grande dia de me batizar, e ali a gente coloca uma roupa branca, parece padre, né? Você coloca uma roupa branca lá, e aí você vai entrar no rio de águas correntes para ser batizado, e ali a gente estava em oração, e quando eu saí da água, né, me batizei ali, saí da água, uma decepção. Eu não consegui ser batizado da forma que os irmãos pregam, né, das formas que os irmãos nos orientam. Eu não consegui receber o dom de línguas estranhas. E aí eu continuei orando, continuei buscando ao Senhor, continuei me aprofundando um pouco mais sobre o assunto. Fiz teologia para entender melhor sobre isso. E aí continuei orando, continuei buscando, continuei estudando sobre o assunto. E aí um belo dia, quando nós estávamos lá no seminário de teologia, eu já tinha estudado muito sobre o assunto, porque eu não tinha recebido o dom, e não é possível, por que eu não recebi o dom? Sendo que eu busquei tanto, sendo que eu orei tanto, me consagrei, falei, o que falta em mim, Senhor? Por que não receber o dom de línguas estranhas? E aí eu começava a observar que tinha irmãos que eram muito tementes ao Senhor, que eram muito obedientes à palavra do Senhor. Meu próprio sogro, que ele é pastor de uma das igrejas pentecostais, ele também não tinha o dom de línguas estranhas. E o meu sogro é mineiro, e é extremamente assim, pensa num cabra que é bondoso, amoroso, piedoso. Eu lembro que uma vez ele foi para Minas com um monte de roupas novas. Quando chegou lá, ele só veio com a roupa do corpo, deu a roupa para os irmãos todos dele. Enfim, ele não tinha o dom de línguas estranhas. E eu falei, não é possível, tem coisa errada, né? Porque um irmão tão amoroso, tão piedoso, e não ser selado com o Espírito Santo, tem alguma coisa errada. E aí no seminário eu lembro que eu perguntei para o professor, Fábio Magalhães chama,
E aí eu falei, Fábio, eu tenho uma pergunta. Nós acreditamos que para ser batizado com o Espírito Santo, a evidência de você ter o selo do Espírito Santo é falar em línguas estranhas, correto? Ele falou, sim, meu irmão, isso é o que nós acreditamos aqui na igreja, né? No nosso ministério. E aí eu falei para ele, Fábio, eu tenho cerca de 10 anos numa igreja pentecostal, eu oro, pela misericórdia de Deus, eu tenho a oportunidade de ministrar, enfim. E até hoje eu nunca fui batizado, eu nunca fui selado com o Espírito Santo. E aí assim, eu fiz uma pergunta para ele, falei, meu irmão, se de fato o batismo com o Espírito Santo, a evidência é você falar em línguas estranhas, como que o mudo, como que uma pessoa que é muda, vai herdar essa evidência se ela não fala? Eu fiz essa pergunta para ele, né? E aí ele ficou pensativo, e aí ele falou assim, o irmão sabe fazer pergunta difícil, hein? Aí eu vou estudar sobre o assunto e eu volto a te responder, pode ser? E até hoje eu estou esperando, e até hoje ele não falou como que acontece isso, né? Enfim. Continuo estudando, né? E aí, enfim, uma das razões que também fez com que eu migrasse para uma igreja tradicional foi algumas divergências que eu fui entendendo no meio do caminho, e aí eu comecei a deixar de acreditar em algumas coisas. Uma das coisas foi essa questão, né? Porque, enfim, até hoje nunca recebi. Mas tem uma outra coisa muito positiva que eu também queria compartilhar com os irmãos, que uma das coisas que nós aprendemos lá na igreja é assim, ter uma adoração, uma submissão e uma consagração muito profunda, né? O temor do Senhor, a reverência ao Senhor. Eu sei que algumas coisas são muito exageradas, mas eles têm muito esse temor, esse zelo, essa busca, um temor muito grande assim, né? Tanto que algumas divergências acontecem por conta disso. Acreditam que você ora está salvo, ora você não está salvo, né? E de alguma forma eu entendia que era muita pressão, né, de alguma forma psicológica, para que você buscasse mais o Senhor, para que você se entregasse ao Senhor, quando que o Senhor fala que o fardo dele é leve, né? Quando o Senhor nos orienta falando que a gente não tem que ter aquela pressão para servir o Senhor. E hoje eu sirvo, já servia ao Senhor, mas hoje eu sirvo com alegria ao Senhor, né, com desejo ao Senhor, e não sobre uma pressão, né, de buscar ao Senhor porque eu tenho que herdar os céus, mas eu busco ao Senhor porque é o desejo do meu coração em alegrar o meu Senhor, né, e não sobre aquela pressão. E uma das coisas que a gente aprendia lá, como o pastor Ion já brincou algumas vezes aqui, que abria a palavra para que o Senhor falasse conosco, né? E quando nós tivemos 3 filhos, né? Tivemos a Manu, a Gabi e o Emanuel. Uma das coisas que o Senhor colocou no meu coração, ainda lá no ministério, foi que o nome do meu filho seria Emanuel, né? E eu pedi ao Senhor para que o Senhor confirmasse que fosse do agrado do Senhor. Eu acredito que o nome, e eu vejo na Bíblia que o Senhor trata o nome de uma forma muito especial, né? E eu queria que a minha família fosse consagrada ao Senhor, que o nome do meu filho fosse Emanuel, de uma forma para agradar ao Senhor, né? E aí o Senhor colocou esse desejo no meu coração. Veio a nossa primeira filha, que não foi homem, né? Foi mulher, e aí por isso da Emanuela, né? E aí a gente colocou Emanuela por uma simples razão de ser mulher, né? E aí colocamos Emanuela. Veio a segunda filha, e aí eu falei, poxa, é mulher de novo? Ok, amém, né? Não vai ser dessa vez Emanuel. Aí a Juliana escolheu. Falei, Juliana, qual que vai ser o nome? A Juliana orou, leu a Bíblia e tal. O que você acha de Gabriela? Amém. Muito lindo, né? Mensageira de Deus, Gabriela. Enfim, veio
o Emanuel, já sem esperança, veio o Emanuel, né? E aí, o Emanuel nasceu, na verdade, antes, né, antes dele nascer, houve uma pequena, não desavença, mas uma pequena frustração, vai. Eu falei para a Juliana, agora sim vai ser Emanuel. Aí a Juliana, mas Emanuel? Eu falei, Emanuel. Ah, Emanuel. A Juliana ficou meio assim. Tá, se não fosse Emanuel, qual seria o nome dele? Aí ela, eu vou ler a Bíblia e vou ler. Eu vou ler a Bíblia, vou ler e vou pensar. E aí ela pensou, Felipe, o que você acha? Felipe? Aí eu, bom, pode ser então Emanuel Felipe? Aí ela, tá bom, Emanuel Felipe. E aí nós batizamos ele de Emanuel Felipe. Só que antes, eu orei ao Senhor, eu entreguei o nome do Senhor para o Emanuel, eu li a Bíblia e pedi para que o Senhor falasse comigo na Bíblia. E aí um belo dia, nesse período eu era gerente de logística, aqui pertinho no Sacomã, e tinha um irmão que ficava na portaria. E aí o irmão uma vez achou um cartão, eu até guardo esse cartão e trouxe para os irmãos aqui ver. Ele achou um cartão e me entregou esse cartão. É um cartão de conta salário. Estava na portaria lá do prédio, né, do galpão, onde a gente trabalhava. E aí ele me entregou esse cartão, eu estava orando, né, o Emanuel ainda não tinha nascido. Eu estava orando, pedindo para que o Senhor falasse na palavra, para que o Senhor confirmasse que era do desejo e do agrado do Senhor, o nome do Emanuel Felipe. E aí, o irmãozinho Eroaldo, né, na época porteiro lá do prédio, falou assim, Elton, eu achei um cartão, conta salário, você conhece? Eu falei, deixa eu ler. E aí eu li, Emanuel Felipe Costa. Emanuel Felipe Costa. Inclusive o Felipe, que o mais comum é Felipe com E, é Felipe com I, que é igual o que a gente batizou Emanuel, porque o Felipe da Bíblia também é com I, né? E aí foi a confirmação, e eu acredito em Jesuicidência, né? Foi a confirmação que o Senhor colocou no nosso coração, e eu acredito que foi do agrado e vontade do Senhor, o nome do Emanuel Felipe. Então, eram essas duas experiências que eu queria compartilhar com os irmãos. Que o Senhor Jesus continue abençoando os irmãos. E essa foi uma das pequenas experiências que a gente viveu lá. A gente tem inúmeras outras experiências, mas talvez numa próxima oportunidade a gente compartilhe.